E aí, jogadores de RPG, eu sou Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós iremos tratar do cenário da campanha Máscara de Nyarlathotep, o cenário Peru, certo? Agora, versão com spoilers. Eu vou falar da minha experiência no Peru, com a delícia, certo? Eu já fui lá várias vezes, então todas as vezes foram experiências diferentes e eu vou trazer elas para vocês, certo? Eu tenho uma dicasinha aqui que eu esqueci de... Eu tô percebendo que eu acho que todo vídeo eu vou trazer uma dica que eu deixei de falar na outra. É o seguinte, existe um cara que ele parou a vida dele para fazer um monte de conjunto de músicas no Spotify para Máscara de Nyarlathotep. Então ele tem um conjunto de músicas que são jazz de 1925, que basicamente é a música que banha o chamado de Cthulhu. Tem as músicas peruanas, né, para você trazer aquele clima para o jogador e tal. Tem músicas para Nova York, para Inglaterra, para todos os cenários. Tem músicas para combates e tem músicas para tensão. Então, assim, é bem variado, é bem bacana. Eu coloco tanto para rodar durante a minha sessão que aquele conjunto de músicas acabou aparecendo naquele meu coisa do Spotify, que aparece todo final do ano. Ah, você ouviu muito isso, você gosta muito de jazz sombrio. Gosto, mas não tanto assim, é só mais pro jogo. Ok, pois é, eu vou deixar o link aqui. Ah, eu não tenho Spotify. Cara, tem no YouTube, encontra músicas, é muito bom para deixar o clima na sua mesa, principalmente se ela for de terror, certo? Agora a dica mais importante de Máscara de Nyarlathotep eu vou lançar agora. Se vocês não aprenderam nada até agora, ouçam isso que eu vou falar. Este vídeo é para mestres. Se você é um jogador mancebo, não assista esse vídeo, vai estragar a sua experiência. Máscara de Nyarlathotep é uma aventura, é uma grande campanha de investigação. Se você pegar um spoiler agora, as revelações não serão tão interessantes para você. Imagina você assistir com um bando de pessoas que nunca assistiram o Sexto Sentido, você assistir lá no cinema, sabendo o final. Não vai ser uma experiência tão boa. Máscara de Nyarlathotep é uma experiência maravilhosa, você pode até rejogar, mas vai ser uma experiência diferente. A primeira experiência é sempre a mais incrível, porque você vai pegando as informações, você vai pegando as reviravoltas. Acontecem cenas maravilhosas, eu sorri porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu na minha última sessão, que eu não vou falar hoje porque meus jogadores agora estão vivendo o cenário da Inglaterra, e hoje nós vamos falar sobre o grandioso Peru. Então, mestres que ficaram só mestres, vamos tratar do cenário do Peru. Ok. Uma coisa extremamente importante para vocês pegarem aqui. Essa dica que eu vou lançar agora serve para todos os cenários. Cada cenário tem ou um culto, ou tem um aspecto de um culto, tem alguma coisa rolando ali diferente. Todo cenário é diferente, por mais que seja o mesmo culto, em alguns lugares, eles se comportam de maneiras diferentes. E você tem que ler o cenário, ter esse entendimento e trazer para o jogo o grande diferencial. O Peru é o mais fácil. Por quê? Por que ele é o mais fácil? Porque o culto que se encontra no Peru é o culto dos Cariciri. Cariciri são monstros que bebem gordura, como se fossem vampiros. Então é muito tranquilo você trazer o diferencial desse culto, porque a conversão deles é bem diferente da maioria dos outros cultos. Eles não batem na sua porta 5 horas da manhã de domingo. Não, eles derrubam você e cospem um verme que fica dentro do estômago deles, dentro da sua boca. Esse verme vai para dentro do seu organismo e te transforma num monstro que precisa beber a gordura dos outros para poder sobreviver. E esse é o culto dos Cariciri. É esse culto que os investigadores vão enfrentar neste cenário. Ok, esse é o primeiro ponto. Entendam, peguem as duas características que vocês veem ali do culto e tentem focar isso para os jogadores. Eu tentei trazer a ideia de que, por mais que eles pareçam pessoas, eles não conseguem se misturar com facilidade. Eles não conseguem se disfarçar, fingir que são professores. Então, por mais que eles fossem parecidos com humanos, eles não se comportavam como tal. Eles andavam a ermos, andavam nos cantos escuros da cidade e ficavam observando de cima de prédios que aguentassem eles, né? Porque não é todo prédio que aguenta uma pessoa. Mas beleza, aquele teto fuleiro, né, não vai aguentar um Cariciri. Eles têm um peso mais ou menos no ser humano. Ok. Então, foi essa a minha experiência. Eu joguei esse jogo de duas maneiras. Eu joguei no modo normal e no modo pulp. Eu gostei muito mais de jogar no modo normal. Mas assim, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu não gostei
Não é que eu não gostei de ter jogado ele no modo Pulp, eu não gostei do Pulp como um todo. Eu acho que o combate chamado Cthulhu é tão aterrador por você ser tão de papel, que é isso que deixa o jogo interessante. Essa é a minha visão, esse é o meu sentimento. Então, assim, não tô aqui cagando regra. Se você percebe que a sua mesa se desenvolve melhor com o Pulp, se você é um bom mestre de Pulp, mergulhe. No livro tem várias dicas para deixar o jogo mais agitado, deixar ele mais Pulp. E vou te falar a verdade, eu utilizo essas dicas para ambas as situações e funciona. Obviamente eu tenho que dar uma escalada ali na dificuldade, porque uma situação que uma metralhadora, por exemplo, ela não vai nem arranhar direito um herói Pulp, mas pode simplesmente dizimar todo um grupo de investigadores no modo tradicional, tá bom? Dosando bem, você consegue utilizar essas cenas extras Pulp no seu jogo padrão, ok? Agora, especificamente para o Peru, nós temos a apresentação de 2 NPCs. Jackson Elias, que vai se tornar o grande amigo dos seus investigadores, e Augustus Larkin. Para você como mestre é bem difícil interpretar Augustus Larkin, mas ele é um personagem extremamente interessante. Vou desenvolver aqui os dois. O Jackson Elias, ele é um cara afro-americano, ele tem um jeito meio bonachão, ele é engraçado, ele tem aquele humor meio obscuro, lembra um pouco, para quem é otaku fedido aí, parece um pouco a Robin no One Piece. A diferença é que a Robin ela fala aquelas coisas tenebrosas de maneira séria. Ele não, ele fala e ri e tal, ele tem esse tipo de humor. Não vai agradar todo mundo, ok, isso não tem problema, esse é o humor dele, mas isso não influencia. A questão é que ele é um cara bem acolhedor, vamos dizer assim. Ele é um cara bem acolhedor, ele é bem tranquilo, ele é bem bacana, e é isso que você tem que trazer para os seus jogadores, porque a parte mais importante desse cenário todo é que eles têm um vínculo com esse cara. Eu joguei no Pulp, utilizei a ficha do Jackson Elias. Eu vou dar uma dica para vocês. Pega essa ficha, amassa e joga fora. Utiliza o Jackson Elias para fazer cenas que ajudem os seus investigadores. Por exemplo, o cara caiu num buraco cheio de gordura e tinham vários vermes monstruosos que queriam comer ele. O Jackson foi lá e tirou ele de lá. Não rola dado nem nada. Simplesmente, ó, Jackson salvou tua vida. A outra hora, um monte de monstro foi correndo para cima de das investigadoras lá. Jackson foi lá e deu um tiro, derrubou um lá, salvou a vida dela. Não joga dado, nada, utiliza o Jackson para salvar a vida deles. Por quê? Porque esse cenário não é para matar os jogadores. Esse cenário ele é para ser o menos letal possível. É interessante que todo mundo saia de lá vivo, certo? E todo mundo sai de lá com um vínculo com Elias. Então é assim que eu acho a melhor maneira de você utilizar o Jackson Elias. Então, a melhor maneira de você fazer um vínculo entre dois personagens é um dever a vida para o outro. Então, Jackson, acho que ele salvou dos 4 investigadores, ele salvou 2 e um deles ele salvou 2 vezes. Então, já é uma maneira de fazer um grande vínculo. Do outro cenário, ele acabou não salvando nenhum. Por quê? Porque era um jogo Pulp e os caras eram heróis Pulp e eles não precisaram ser salvos hora nenhuma. Então, assim, isso pra mim já dá uma enfraquecida, né? E segundo, eu utilizei a ficha do Jackson, rolava dado, assim, não foi muito bom. Então acabou que virou uma amizade mais que, ele foi junto com a gente no rolê e é isso, é por isso que nós somos amigos. Então, é interessante você utilizar essa técnica que eu falei. Outra coisa, eu falei aqui da personalidade dele ser meio bonachão e tem as piadas mais obscuras. Isso, eu acho assim, é bem legal ter esse tipo de personagem, principalmente porque o jogo ele vai ficando cada vez mais denso e o Jackson, ele fazendo uma piada ou outra, por mais que seja aquela piada ruim, acaba dando uma quebrada no clima, isso é interessante, mas você pode fazer a personalidade dele do jeito que você quiser, para deixar, se você conhece melhor seu grupo, acho que eles vão gostar mais se o cara for assim, se ele for assado, se ele for mais heróico, mas o Jackson é um cara bem heróico. Mas você vai saber, você vai entender e tal. Esse é o objetivo principal do Peru, então foque nisso. Agora vamos falar sobre Larkin. Larkin, meu amigo, é um cara que foi enganado por uma pessoa e essa pessoa simplesmente colocou um deus maligno dentro dele. Então ele é um cara que ele tem uma missão, só que essa missão dele, ele está sendo guiado por um aspecto de Nyarlathotep. Ele tem uma tatuagem obscura no peito dele, ele sente muita dor, então ele toma muita droga, né, ópio, para poder resistir a essa dor. E assim, se os investigadores chegarem de frente com ele, ele pode aparecer na sua forma de Nyarlathotep. Ele não muda de forma, ele simplesmente muda de tom. Ele muda de postura, certo?
E isso é muito fácil vocês interpretarem isso, porque numa ele é um cara assim meio quase falecendo, e na outra ele é um deus. Então interprete como se você tivesse, como se fosse um rei e seus súditos estão falando besteira pra você. Então é assim que você vai tratá-los. Numa das aventuras, os caras desconfiaram de Larkin logo no começo e se separaram dele, logo no começo. Na outra, ficaram com esse Augusto Larkin até o final, até chegar na pirâmide. Eu vou falar sobre a pirâmide mais tarde. Independentemente da situação, Larkin ele só vai agir se for o último caso. Cara, como é que tu interpreta um cara que tem um deus? Ele pode fazer qualquer magia, ele pode fazer qualquer coisa. De novo, o jogo não é feito para matar os seus jogadores, então você tem que pegar leve. Você vai utilizar magias, caso ele seja confrontado diretamente, magias para controlar eles, magias para fazer eles se calarem, para fazer eles se ajoelharem, mas não vai fazer... Pô, ele pode fazer uma magia, por exemplo, que vai dar mais dano que uma espingarda, instalando um dedo. Então não é interessante você utilizar esse tipo de magia. Imagina o primeiro contato de pessoas normais com alguém fazendo magia, a tua vontade sendo dobrada pelas palavras de outro. Isso é interessante de acontecer, de você ver acontecendo. Então é isso, utilize o Larkin de maneira comedida. Ele tem um plano dele, ele não está tão preocupado assim com os investigadores. Se eu não conseguir com eles, eu consigo com outros. Então assim, ele não precisa forçar, ele não precisa ficar louco. Então ele vai comedido, tranquilo, ele realmente só vai revelar esse seu lado estranho se ele for confrontado diretamente. Agora, dica minha, eu acho interessante caso o Larkin perceba que os investigadores, e é muito fácil perceber isso, porque os investigadores não são muito bons de esconder as suas coisas, assim. Se ele perceber que os investigadores estão querendo dar um tapetão neles, deixa ele tranquilo, faz o seguinte, isso é bem divertido, eu fiz nas duas vezes foram ótimas. Quando eles vacilarem e se separarem, um se separar um pouquinho, tu utiliza o Larkin para fazer um comando, e esse comando desse investigador impedir os outros. Então, assim, dá uma situação bem interessante, onde os investigadores um investigador vai se virar contra o outro, sendo de maneira forçada, os caras vão tentar controlar aquilo sem matar e tudo mais, é uma situação perigosa. E eu sempre deixo isso, obviamente, pro clímax, que é na pirâmide. Outra coisa, existe a ficha do Larkin, tanto ele normal quanto ele possuído no livro. Jogue fora também. Não tem sentido você fazer uma rolagem de magia de resistência de um cara que tem 500 de poder, com um ser humano que vai de 50 a menos de 100. Então, assim, é ridículo isso. Então, assim, se ele fez um comando, a regra do jogo diz que vai ter que rolar dado... Vai obedecer, cara, não tem o que fazer. Agora, o comando ele tem que ser simples. Você não pode simplesmente falar assim, agora vá lá e impeça os jogadores. Não, tinha um cara que era especialista de demolição. O que é que eu pedi pra ele fazer? Jogar uma dinamite lá dentro onde os caras estavam. Ok, uma ação. Sem problema. Outra coisa, é interessante porque o Larkin ele não pode entrar na área da pirâmide. Ou seja, ele tem que falar isso pro cara antes. Então, quando o cara estiver lá dentro, ele já não topa mais com o Larkin. Entendeu? Então, é só uma ação. O outro jogo, eu pedi para um dos investigadores disparar contra outro. Então, já deu um tiroteio no meio do coisa. E também foi o momento que os Cariciri conseguiram invadir lá e tudo mais. Foi uma diversão. Vamos falar disso agora, né? O primeiro lugar que você tem que ter em mente é o bar. O bar, os caras vão conhecer tanto o Larkin quanto o Elias no mesmo momento. Elias, ele está investigando o Larkin e nesse momento ele está com um nome falso. Quando vocês tiverem a reunião de negócios, porque começa com uma reunião de negócios, o Larkin rapidamente vai-se embora, porque ele está sentindo muita dor e tudo mais, ele logo sai. Elias já chama todo mundo e já revela o seu nome verdadeiro, revela o que ele realmente é, o que ele realmente está fazendo. Isso já vai começando a mostrar a trama do jogo ali, né? O Elias está trabalhando pro Larkin, ao mesmo tempo que, na verdade, ele está investigando o Larkin, e aí deixa os jogadores naquela situação, em quem eles acreditam e quem não. Agora, é muito fácil eles acreditarem no Elias, que é um cara simpático e sorridente, e um outro lá que é um viciado em ópio e ferido e todo machucado e todo doidão. Então, esse jogo ele é fácil de você controlar, vamos dizer assim. O segundo lugar que vocês têm que ter em mente, que é um ponto alto do jogo, é o museu. Por quê? Porque é um museu ao mesmo tempo que é a parte da Universidade de Arqueologia. Por quê? Porque é um contato do Elias, né? O Elias ele tem um contato lá e ele vai levar os investigadores para lá, se os investigadores quiserem aparecer por lá.
é um RPG, né? Então as coisas podem acontecer ou não dependendo de como os investigadores vão agir. Existem lá dois personagens, né? O chefe lá da seção de arqueologia, que fugiu o nome dele, e a sua assistente. O normal é que um Carissiri vai tentar matar essa assistente e transformar o chefe, certo? Então os investigadores eles podem impedir isso ou não, ou seja, eles vão topar pela primeira vez com uma coisa completamente estranha. Elias já vai ter falado sobre os Carissiri para eles antes desse momento do jogo. Então, quando eles verem aquele negócio de gordura e tudo mais, já começa a trazer aquele mistério. O que será que está acontecendo? Será que aquilo é verdade? Será que não é? E é bem interessante isso. Vocês vão ver várias cenas. Pode ser uma cena onde vão tentar tirar um verme de dentro de uma pessoa. Fizeram num dos jogos, onde tinha um médico, abriram o cara e conseguiram tirar o verme atacou os caras. Interessante. E no outro não conseguiram, não entenderam isso, não viram como poder ajudá-lo. Acabou que esse cidadão se transformou num Carissiri e isso virou pano pra manga aí pra muita coisa no jogo. E a senhorita Rizzo, que eu lembrei agora por algum motivo, da assistente, ela faleceu nas duas vezes. Porque normalmente mandam lá ela descer e os investigadores acabam, tô esperando a menina chegar aqui com o documento e ela não volta mais. E aí começa a situação. E é isso, esse ponto é interessante. Esse ponto é interessante porque vocês vão ver a primeira ação de um Carissiri e uma ação quase que diretamente contra Elias, contra os investigadores. E terceiro e último ponto importante desse jogo é a pirâmide. Eu recomendo que vocês tenham esse mapa ou no tablet, ou impresso, ou no celular para vocês mestres. Não coloque na mesa para os jogadores. Por quê? Porque o mapa ele vai mostrar top-down, né? Aquela parte de cima assim. E os investigadores estão chegando lá a primeira vez, eles não sabem como é que é essa pirâmide. Então ter um mapa ali vai acabar... vai romper o mistério. Um vento estranho passa naquele local. E lá tem umas carrancas, né? Você não sabe o que é uma carranca, é mais ou menos isso aqui? E o vento passa por essas carrancas de pedra e fica saindo um assovio estranho. Então é um lugar estranho. O lugar tem muita podridão, então ele fede. O Peru é um lugar completamente cheio de árvores. E aí quando vocês estão chegando perto da pirâmide, tá tudo morto. Então assim, é assustador se aproximar daquele local. Então se tu colocar ali o mapa, perde esse susto todo e tal. É bem interessante eles vendo detalhe por detalhe e tal, analisando o local e entrando cada vez mais nessa situação. No fundo da pirâmide existe uma entidade chamada Pai dos Vermes. Eu vou me conter aqui porque eu percebi que isso aí já tá maior do que a sessão de spoilers, né? No último vídeo que eu lançar sobre Marcelo até eu explico o que é o Pai dos Vermes. Mas assim, os Pai dos Vermes está dentro do fundo daquela pirâmide, né? E o objetivo de Larkin é libertar ele e o objetivo dos investigadores, se eles forem sãos da cabeça, é manter aquele bicho lá para sempre. É o grande ápice do cenário, né? É onde os investigadores vão ter uma batalha direta contra os Carissiri, né? Obrigatoriamente, pode ser que eles tenham tido isso antes ou não. Vou colocar aqui uma coisa que eu adicionei. Existe ouro nessa pirâmide, né? Só que boa parte desse ouro faz parte de encantamentos. Retirar esse ouro vai ajudar a liberar o Pai dos Vermes. Eu fiz uma espécie de cavidade extra. Por quê? Porque o jogo diz que Elias ficou rico pilhando essa pirâmide. Só que no livro não fala como é que ele vai pilhar essa pirâmide sem liberar o Pai dos Vermes. Então eu fiz uma espécie de área extra, assim, como se fosse a área de fundição, onde os caras trabalhavam na fundição do ouro e tudo mais. Ou seja, ele pega ouro ali que não virou encantamento, que não virou uma tábua que protege o lugar, entendeu? Ele pega ali um ouro meio no bem bolado ali e enche os bolsos e vaza. Então, adicione essa área, é interessante. Também pode ser que tenha um arqueólogo lá e diga para Elias não pegar e tudo mais, já dá uma discussãozinha. Antes do pau cantar, porque realmente é o ápice da sessão, é onde vai ter combate, onde vai ter eles tendo que enfrentar uma múmia, porque afinal estamos numa pirâmide, tem que ter uma múmia, né? E é isso. Acho que eu passei por todo o Peru para vocês e eu espero que essas dicas ajudem a engrandecer não o Peru, mas a sessão que vocês terão. E se vocês gostaram, por favor, curte, compartilha com mestres, deixa o like, né? E sejam felizes.